Ok, Leute, lass uns beginnen. Deixa eu compartilhar a tela aqui, né? Hoje um assunto importantíssimo. Não difícil, vamos fazer rapidinho, até a gente terminar. Acho que a Maria termina a esteira dela também. Nominativ und Akkusativ von indefinierten Artikeln. Então, nominativo e o acusativo nos artigos indefinidos, né? Então, a nossa informação de hoje é: gostaram? Gostariam de ter uma casa aqui, assim, na floresta, com visão para o lago? Eu achei mais ou menos. Não tem shopping perto, né? Então tá bom. Im Deutschen gibt es der See, ein Gewässer mit Land rundherum, plural die Seen. Então, na Alemanha existe o lago, der See. Ein Gewässer é um conjunto de águas, é um lugar alagado, mit Land rundherum, com terra ao redor, né? Senão ia ser tudo alagado, né? Plural, o plural, die Seen, os lagos. Und auch die See, e também existe também die See. Dieselbe Bedeutung wie der Ozean oder das Meer hat, que tem o mesmo significado que oceano ou o mar, tá bom? Então, se você falar der See, por exemplo, o lago mais famoso da Alemanha, da Europa, em se dizer, é o lago de Constança, em alemão é chamado de der Bodensee, né? Então, seria der See, o lago. Se eu falar die See, estou falando do oceano, né? Por exemplo, na Alemanha existe die Nordsee, o Oceano do Norte, e tem também die Ostsee, que é o Oceano do Leste. Lembrando que é tudo no norte mesmo, né? Geral. Ok. Só informação de hoje. Tem um mini diálogo aqui. Gehst du heute zum See? Você vai hoje para o lago? Né. Heute bleibe ich lieber zu Hause. Né. Esse ne é um nein, tá, pessoal? Regionalismo, nein. Heute bleibe ich lieber zu Hause. Hoje eu prefiro ficar em casa, né? Heute bleibe ich lieber zu Hause. Tá bom? Então, vamos lá. Professor, já ouvi várias vezes esse negócio do acusativo, dativo, eu nunca entendi o que é a diferença, como usar. Então, vem comigo que no caminho eu te explico, né? O acusativo nada mais é que o segundo sujeito da nossa frase, tá bom? Então, digamos que nós temos aqui o Benjamin da aula de alemão. O Benjamin seria o nominativo da frase, o primeiro sujeito. E da aula de alemão seria o segundo objeto da frase. Esse segundo objeto da frase, ele é o acusativo. Então, dois objetos numa frase, seu segundo objeto, o verbo que é acusado, por isso acusativo, que sofre acusação, se o segundo objeto for um objeto masculino, ele vai declinar. O que é declinar, professor? Declinar é mudar. Alguma coisa vai mudar, tá bom? Então, no português, nós dizemos, por exemplo, Benjamin procura o bolo, né? Benjamin sucht der Kuchen. É der Kuchen no nominativo, mas como o bolo é o segundo objeto, nós não dizemos Benjamin sucht der Kuchen. Nós dizemos Benjamin, vou até escrever essa frase aqui, nós dizemos Benjamin sucht den Kuchen. Procurando o bolo ali na geladeira, né? Benjamin sucht den Kuchen. Então, Benjamin seria o nominativo da frase e Kuchen é o acusativo. Como o bolo é um sujeito masculino, ele não vai ser der, como ele é normalmente no nominativo, ele vai ser den. E quando nós tivermos um artigo indefinido, ou seja, ou uma, ou uns, que não existe no alemão, mas digamos que existiria, nós temos que também declinar, tá bom? Então, digamos que o Benjamin procura um bolo, Benjamin sucht einen Kuchen. Benjamin sucht einen Kuchen. E é sobre isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá bom? Então, para começar, nós temos no alemão, então, o nominativo. Vou aproveitar esse espacinho aqui.
Nós temos o nominativo e temos o acusativo. Também temos o dativo, também temos o genitivo, mas é um degrau de cada vez, tá? Hoje nós vamos ver o acusativo. Então, nós temos o artigo definido, né? Que nós já vimos. Temos o der, que é o artigo masculino, nós temos o die, que é o artigo feminino, nós temos o das, que é o artigo neutro, e no plural todos eles se tornam die. Vou colocar um pezinho aqui. Isto é artigo definido, né? Definierte Artikel. Der Lehrer, o professor. No artigo indefinido, nós temos ein, eine e ein. Nós não temos artigo indefinido no plural, tá bom? E o acusativo? O acusativo no artigo definido, nós temos o der, que vira den. O feminino, o die, que não declina, professor. Você falou que só o masculino muda. Isso aí, para quem prestou atenção, o die permanece die no acusativo. Artigo definido. O das sofre alguma alteração? Não, professor. Você disse que só o masculino, exatamente. E o die do plural, professor? Também não, né? Então, continua die. O único artigo que muda no acusativo, quando nós temos dois sujeitos, é o artigo masculino. Isso também se aplica no artigo indefinido. Então, nós dizemos einen. Ele pega a terminação en do artigo definido. O feminino, você disse que não muda, então continua eine, né, professor? Isso aí. O das também não muda, então continua ein. E o plural nós continuamos não tendo, não tem nenhuma alteração. Então, se nós formos olhar na tabelinha, o único artigo que muda do nominativo para o acusativo é o substantivo masculino. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Tá bom? Good. Professor, tem umas regrinhas, né? Quando o verbo é o verbo sein, eu sempre sei que é nominativo, exatamente. E toda vez que é o verbo haben, eu sei que é acusativo. Exatamente, é uma regra importante, porque quem é alguma coisa, né? É legal, então só tem um sujeito, né? E haben, quem tem alguma coisa. Então, necessariamente, eu tenho dois objetos. Logo, pelo raciocínio do segundo objeto, mesmo não sabendo que o verbo haben é um verbo acusativo, eu sei e consigo resolver a questão, tá bom? Então, vamos lá para alguns exemplos. Da ist ein Berg. Aí está uma montanha, Berg, né? Corre Berg, né? Um meme brasileiro, já me mostraram. Da ist ein Berg. Aí tem um Berg, né? Da ist ein Pferd. Aí tem um cavalo. Da ist eine Kirche. Aí está uma igreja. Professor, o que é cereja em alemão? Não é também Kirche? Não. Cereja em alemão é Kirche. Então, Kirche, olha aqui, Kirche e Kirche, bem parecido, né? Kirche, igreja, Kirche, Kirche, cereja, tá bom? Não confundir, Kirche com Kirche. Eine Frau klingelt, uma mulher toca. Uhum. Comecei com o sujeito, independente se eu começo com o sujeito, com qualquer outro complemento, se eu tiver um sujeito, é nominativo, né? Eine Frau klingelt. Klingelt é o verbo tocar, tipo na campainha, sabe? Tanto é que a campainha, ela é chamada de klingel, die Klingel, tá? A campainha, die Klingel. Então, o verbo no infinitivo é klingeln. Só colocar um L, um N no final e colocar minúsculo, né? Porque verbo é minúsculo, tá bom? Então, eine Frau klingelt. Uma mulher toca. Ein Zug kommt an. Um trem chega. Ankommen, para quem assistiu a aula de verbos separáveis, é o verbo chegar. Então, um trem chega. Ein Zug kommt an. Tá bom? Todos os sujeitos aqui estão no nominativo, nós só temos um sujeito. Então, vamos ver aqui no acusativo, como eu falei para vocês já, quando nós temos dois sujeitos, né? Die Frau, opa, professor, nominativo, sieht, vê einen Berg. O einen Berg, então, é acusativo. Como Berg, na Alemanha, ou no alemão, desculpa,
no alemão é um sujeito masculino, nós dizemos die Frau sieht einen Berg, e não die Frau sieht ein Berg. Tá bom? Die Frau sieht ein Pferd. A mulher vê cavalo. Cavalo está no acusativo, mas ele não declina, ele não muda. Por quê? Porque o neutro não declina, o neutro não muda, né? Die Frau sieht eine Kirche. A mulher vê uma igreja. Tá bom, a igreja está no acusativo, mas também não sofre nenhuma declinação, nenhuma mudança, porque também é feminino. E o feminino não muda no acusativo, né? Sie bringt einen Brief. Opa, o brief, eu sei que é der Brief. Então, ela traz uma carta, porque ela seria o nominativo da frase, sie, e Brief seria o acusativo. Ok? Und wir kaufen eine Zeitung. Nós compramos um jornal, tá? Wir nominativo, Zeitung é acusativo, mas como Zeitung termina em né? Todo sujeito termina em eu sei que é die, então não sofre nenhuma declinação. Alguma dúvida até aqui? Essa explicação é importante, embora para quem já sabe é um pouco repetitivo e chato, vocês têm que saber disso. Ok? Das Subjekt, o sujeito des Satzes ist immer ein Nominativ. Então, o sujeito da frase, o primeiro sujeito, sempre é um nominativo. E o objeto do qual muitos verbos é um acusativo. Yeah? O objeto de muitos verbos é um acusativo, né? Como eu disse, que não são todos os verbos que vão ser, por exemplo, verbo ser ou estar, né? Então, in einigen Sprachen sagt man zum Akkusativobjekt auch direktes Objekt. Então, isso é em português também, uma informação importante, eu coloquei aqui. Então, em algumas línguas se diz para o objeto acusativo também objeto direto, tá bom? Objeto direto, para quem sabe português, é o acusativo, tá bom? Olha aqui mais exemplos para vocês. Wir tanzen nur einen Mann. Wir tanzen nur einen Mann. Ficou estranho isso aqui, né? Mas a frase faz sentido. Nós dançamos apenas um homem. Vamos mudar essa frase? Wir tanzen nur ein bisschen. Melhor. Né? Wir tanzen nur ein bisschen. Nós só dançamos um pouco, ein bisschen. Nós dançamos só um homem, faz sentido, mas é meio estranho, né? Wir tanzen nur ein bisschen. Nós dançamos só um pouco. Sie liebt nur einen Mann. Ela ama apenas um homem. Então, einen, porque o homem é masculino aqui, né? Ich lese nur ein Buch. Eu só leio um livro. Ich lese ein Buch. Eu leio um livro. Und wir machen eine Party. Nós fazemos uma festa. Tá bom? Nominativ, acusativ, dativ e genitiv. Para quem quer ver a tabela completa já, ela está aqui, mas, por enquanto, não se preocupem ainda com o dativo e o genitivo. Isso é para quem gosta de estudar mais do que está sendo ministrado na aula. Fique à vontade. Imprima. Obrigada. Aí, né? Já que é dessas Hoje pessoas aí, né? Você mostra o alfabeto, ela já está fazendo o cálculo de pi. Desse jeito mesmo. Não. Parabéns, Joaquim. Você Obrigada, Benjamin. Que você é minha maior inspiração, né? Danke. Ja? Also, zum Beispiel ein Berg, uma montanha, acusativ, einen Berg. Eu vou ficar restrito aqui ao acusativo, né? Ein Pferd, um cavalo. Ein Pferd não muda nada, porque é neutro. O único que muda é o acusativo masculino. Feminin, eine Kirche. Acusativo, eine Kirche. Plural, lembrando que nós não temos artigo indefinido, nós não temos umas montanhas, nós não temos uns cavalos, nós não temos umas igrejas, nós só temos, isto são montanhas, isso são cavalos, isso são igrejas, não tem mudança alguma, tá bom? Então, uma dica aqui para vocês, isso aqui é importante, Zeitausdrücke sind immer im Akkusativ. Então, expressões de tempo sempre são no acusativo, tá bom? Então, por exemplo, einen Moment, como é o momento, você fala einen Moment bitte, um momento, por favor. Oder
Ich gehe jeden Tag spazieren. Eu vou todos os dias passear. Aqui fica fácil também, né, professor? E tem o ich, que é o nominativo, e Tag, que é o acusativo. Então, jeden, né? Também vocês podem pensar raciocínio nessa frase aqui. Mas expressões de tempo sempre serão acusativos, tá bom? Jeden Tag lerne ich. Todo dia eu estudo, né? Todos os meus alunos de alemão, né? Frase deles, né? Jedes Wochenende gehe ich in das Schwimmbad. Todo final de semana eu vou para a piscina. Tá no acusativo, mas não tenho nenhuma declinação porque é neutro, tá bom? Ok, vamos lá então treinar um pouco. Übungen. Was passt hier zusammen? O que combina aqui? Bilden Sie Sätze. Forme frases. David, David, né? Davi, português Davi. David hat heute, qual artigo que vocês usariam? David hat heute einen, ok? Que mais? Termin, por exemplo, né? David hat heute einen Termin. O David tem hoje compromisso, einen Termin. Angélica, olha aí, Angélica, né? Angélica, muda um pouquinho, né? Angélica macht oft. Vou colocar aqui Angélica. Angélica macht oft Fehler. Não tem regra, tem várias opções, tá, professor? Estou só citando algumas. Fehler é erros, né? Angélica macht oft Fehler. Como Fehler são erros no plural, nós não temos artigo indefinido. Angélica faz frequentemente. Ela faz erros frequentemente, né? Wir suchen. Entschuldigung, was ist Birnen? Birnen são peiras. Poderíamos fazer a última frase, né? Sabine isst. Isst com 2 S é o verbo comer. Sabine isst gern. E Birnen, né? Sabine gosta de comer peiras. Mas vamos para 3. Wir suchen ein Taxi, por exemplo. Nós procuramos táxi, né? Wir suchen ein Taxi. Dort drüben, ali do outro lado, dort drüben ist eine Wohnung, tem apartamento. Dort drüben ist ein Friseur. O que é o friseur? Ali do outro lado tem cabeleireiro. Friseur. François, isso aí, tá? Hoffentlich findest du bald, tomara que você ache em breve, eine Wohnung, né? Tomara que você ache logo em breve apartamento, né? Oder hoffentlich findest du bald einen Termin. Tomara que você ache logo horário, né? Sei lá, para procurar alguma coisa, né? Wir suchen gute Ideen. Nós procuramos boas ideias. Wir suchen gute Ideen. Né? Oder wir suchen einen Friseur. Nós procuramos cabeleireiro. Então, o que eu quero que vocês entendam é que toda vez que esse artigo indefinido que aparecer, ele sempre se refere ao... Não, ele não se refere ao primeiro sujeito. Ele sempre se refere ao segundo sujeito. E aí vocês têm que ver se esse segundo sujeito é sujeito masculino, ele vai declinar, ele vai mudar, né? Ele não é mais ein ou eine, ele vai ser einen, tá bom? Vamos lá, próximo exercício. Im Geschäft, no negócio, pode ser, Geschäft também pode ser na empresa, né? Na firma. Ergänzen Sie mit ein, complete com ein, einen oder eine, tá bom? Samira hat heute Gäste. Samira tem hoje convidados. Sie kauft im Lebensmittelgeschäft ein. Aqui nós temos o verbo einkaufen. Então, ela faz compras hoje Lebensmittelgeschäft é no supermercado. Posso falar Supermarkt ou im Lebensmittelgeschäft. Tá bom? Sie nimmt eine Melone. Ela pega melão, eine Melone. 2 Pfund Äpfel. Pfund são 500 gramas, tá? 1 Pfund, para quem já fez aula comigo, sabe que 1 Pfund são
500 Gramm. Então, professor, não é melhor falar 2 Pfund, sei lá, a pessoa pede 2 Pfund Äpfel, 2,5 quilos de maçã, não é melhor falar 1 quilo? Mas às vezes eles estão empacotados em meio quilo, então você fala 2 Pfund, 2 Pfund Äpfel, né? 2 pacotes de meio quilo, né? Bem comum, uma unidade medida bem comum na Alemanha, né? Verdura em feira, você vê isso aí direto, né? 2 Pfund Äpfel. Pfund, Kartoffeln. Então, você fala 1 Pfund Kartoffeln. Por que nós não colocamos nada aqui, professor? Kartoffeln está no plural, sim. Mas a unidade aqui se refere ao quê? Ao peso, né? 1 Pfund Kartoffeln. Então, meio quilo de batatas. Tá bom? Então, como Pfund é das Pfund, nós colocamos 1 Pfund. Wein é vinho, é der Wein. Então, einen Wein, porque ela seria o nominativo. Tudo que vier depois, independente se está com vírgula, é acusativo, né? Einen Wein, vinho aus Frankreich, da França. Rinderbraten. Rind eu sei que é gado, professor. E braten é um assado de gado. Isso aí. Então, Chibou, alguma coisa do tipo, né? Então, aqui, Rinderbraten, como é der Rinderbraten, eu digo einen Rinderbraten. Glas é o copo de vidro. Então, das ist das Glas, né? O copo de vidro. Então, nós dizemos ein Glas Pilze, vidro de cogumelos. Salada é der Salat, então einen Salat. Und terminou em é die, professor. Isso aí. Die. Então, não preciso nem pensar aqui. Eine Packung Spinat. Pacote de espinafre. Yeah? Uma maçã já está ruim. Opa, esse nominativo, como o sujeito começa aqui, então, embora maçã seja masculino, nós dizemos ein Apfel ist schon schlecht. Uma maçã já está estragada, já está ruim. Né? Samira reklamiert. Samira reclama. Dann kauft sie noch eine Zeitung. Então, ela compra ainda jornal und trinkt im Café e bebe no café. E bebe no café café. Und trinkt im Café einen Café, porque é der Café. Então, vocês viram aí nesse pequeno exercício que, se você não souber artigo, você vai se lascar em alemão. Então, professor, eu estou estudando artigo todo dia, mas é difícil, é um processo, tá? Não se desesperem, tá? Bem comum, eu não vou aprender nunca esses negócios de artigos. Até eu hoje erro muitas vezes, tá? Em português, tá? Então, fiquem tranquilos. Wir leben in Schondorf. Schondorf é a cidadezinha onde minha avó nasceu, um vilarejo grande, deve ter 500 habitantes, né? Schondorf. 500 habitantes, meu Deus do céu. Não tem supermercado, tá? Então, se alguém quiser empreender, é um bom lugar para falir, né? Você tem na cidade vizinha, 2 quilômetros depois, você tem Stetten, aí lá você tem o supermercado, tá bom? Não menospreze Schondorf, grande metrópole. Wir leben in Schondorf, né? Dorf é vilarejo, né? Schon. Das ist eine kleine Stadt. Nem é cidade, é Dorf, mas tá bom. Hier gibt es, aqui existe, eine Kirche, uma igreja, verdade? Uma escola, hier gibt es eine Schule, existe uma prefeitura, é das Haus, então, es gibt ein Rathaus, Salon. Salon eu sei que é der Salon, Léo. Então, ein Salon. Esse daqui só abre no verão, porque no inverno ninguém come o sorvete, ele fale. Então,
É uma família que fez da garagem lá, eles fizeram uma sorveteria deles, né, que só funciona no verão. Banco. Die Bank, então. Eine Bank. Cinema. Das Kino, então fica ein. Kino, essa parte do banco e do cinema é mentira, tá? Não tem não. Estação. Bahnhof. Só tem também de ônibus. Ein Bahnhof. E Zentrum é das Zentrum, um centro de compras. Einkaufszentrum é como se fosse um mini shoppingzinho, uma galeria, tá? Tem supermercado, tem, né? Und Einkaufszentrum, tá? Um centro de compras. Ok. Vamos lá, tá acabando. Isso aqui é rapidinho agora. Ist schon einen Monat hier. Ele já está aqui há um mês. Ist schon einen Monat hier. Então, vamos analisar a frase. Nominativo, e Monat, acusativo. Como Monat, mês, é der Monat, ou mês, eu digo, ist schon einen Monat hier. Tá bom? Telefoniert schon. Stunde é die Stunde. Então, telefoniert schon eine Stunde. A Stunde está no acusativo, mas não declina, não muda, porque é um sujeito feminino. Tá bom? Número 3. Instante, por favor. Augenblick é der Augenblick. Então, nós dizemos ein Augenblick, bitte. Deu. Lembra? Atenção, quando nós falamos de tempo, instante, por favor, é tempo. Nós dizemos einen Augenblick, bitte. Instante, por favor. Momentinho, por favor. Piscar de olhos, por favor. Né? Instante. Ich komme gleich. Eu venho logo. Moment noch, bitte. Mais uma vez, moment é der Moment. Momento é tempo. Então, einen Moment noch, bitte. Momento ainda, por favor. Tá bom? Sebastian. Nome bonito, né? Sebastian ist zufrieden. Está satisfeito. Zufrieden. Tem nada a ver com sofrido, não, tá bom? Zufrieden é satisfeito. Ich bin zufrieden. Eu estou satisfeito. Sebastian ist zufrieden. Ergänzen Sie. Hat eine Kamera. Ele tem uma câmera. Ele tem um carro. Hat ein Auto. Ele tem um emprego. Hat einen Job, porque é der Job. Und ele tem uma casa. Hat ein Haus. Tá bom? Einen Ausflug. Was bedeutet Ausflug? Ausflug ist passeio, passeio. Ergänzen Sie, complete. Tá bom? Herr und Frau Müller, senhor e senhora Müller, machen einen Ausflug, fazem passeio. Então, Herr und Frau Müller seria o nominativo e Ausflug é o acusativo. Como Ausflug é der Flug, então o artigo indefinido, einen Ausflug. Sie nehmen die S-Bahn. Eles pegam o S-Bahn. S-Bahn, o metrô, né? O bondinho. Então, Sie seria o nominativo e S-Bahn o acusativo. Mas como é die S-Bahn, não sofre nenhuma declinação aqui no artigo definido. Tá bom? Frau Müller hat schon Fahrkarte é die Karte. Então, hat schon eine Fahrkarte. A senhora Müller já tem um ticket. Herr Müller braucht eine Münze, uma moeda. Ele precisa de uma moeda. Está no acusativo, mas não tem declinação no feminino, né? Für die Maschine, para a máquina. In Starnberg, besichtigen Sie, em Starnberg, nome da cidade, besichtigen é o verbo apreciar. Então, eles olham, eles apreciam. Besichtigen Sie eine Kirche. Lá eles apreciam uma igreja. Reiseleiter, guia de viagem, beschreibt gerade ein Bild, que é das Bild, von Dürer, do pintor Dürer. Im Restaurant essen Sie noch Schwein. Das Schwein, né, professor? Sim, das Schwein.
E Braten é der Braten, tá? Então, se nós temos um artigo, um substantivo, cujo a terminação é der, tudo vai ser der, né, professor? Isso aí. O artigo do substantivo como um completo sempre concorda com o último sujeito. Se você tem uma composita, que é uma palavra composta de mais... Em alemão você tem aqueles, né? Rinderbraten, Essigwurst, eingelegtes, blá, blá, blá. Se você sabe o artigo do último substantivo, você sabe o artigo do substantivo como completo. Independente se Schwein é der, das ou die, né? Schwein, no caso, que é das, só que o Braten é der. Então, im Restaurant essen Sie noch einen Schweinebraten. Vão comer ainda um assado de porco, né? Podem comer. Para quem não gosta de porco, pode comer na Alemanha, que ele tem gosto de peru, gosto de um frango, assim, mas não tem gosto desse porco do Brasil, assim. Eu gosto do porco do Brasil também, mas tem gente que acha muito forte, o porco da Alemanha é mais suave, né? Schweinebraten und trinken, professor, cerveja, eu sei o artigo, a primeira coisa que eu aprendi, que bom. Então, und trinken ein Bier, das Bier, para quem não sabe, é das Bier, tá bom? Dann fahren sie wieder nach Hause. Então, eles vão de novo para a casa, tá bom? E quando nós falamos de cerveja, nós sempre lembramos também da saideira, que eu aprendi aqui no Brasil também já, né? Então, nós vamos agora também fazer a saideira, o exercício saideira, tá bom? Vocês sabem que tem um estudo na Alemanha que já descobriu que a última cerveja, geralmente, ela está ruim, né? Então, as pessoas passam mal quando elas tomam a última cerveja. E tem gente que toma essa última, que deixa a gente mal, e toma mais uma depois, para conseguir melhorar o efeito, né? Conseguir passar por... Brincadeirinha. Vamos lá. Im Restaurant, ergänzen Sie den Dialog. Né? Kellner é o garçom. Sie wünschen bitte, o senhor, a senhora deseja, por favor. Frau Black, a senhora Black, ich möchte gern einen Tee. Gostaria, por favor, de um chá. Professor, quem que vai no restaurante e pede um chá? É bem comum, tá, pessoal? Abrir o apetite, no frio, você chega no frio, a primeira coisa que você quer tomar, o quê? Um chá? Não. Quentão, né? Und Stück Kuchen und ein Stück Kuchen, bitte. E um pedaço de bolo, por favor. Stück é um pedaço. Pode ser ein Stück Pizza, Lehrer? Pode, um pedaço de pizza, um pedaço de pão, um pedaço de queijo, independente do que você quiser, um pedaço, né? Herr Black, und ich möchte, Schnitzel é das Schnitzel. Então, und ich möchte ein Schnitzel. O que é um Schnitzel, professor? É um empanado de porco, vale a pena comer, é muito bom. Wiener Schnitzel. Isso aí, na verdade, é de Viena, não é alemão isso aí, mas todo mundo come na Alemanha também, como se fosse um alemão, né? Und ein Schnitzel. Und Apfelsaft. Und Saft é der Saft, então fala und einen Apfelsaft. E um suco de maçã. Leo, o filho, provavelmente. Ich will, quero uma salsicha. Ich will eine Wurst, porque é die Wurst, a salsicha. Und, e uma coca, professor. Und eine Cola, e uma coca. Kellner, garçom, kommt sofort. Vai vir imediatamente. Né? Vai vir já já. Kommt sofort. Tá bom? Café. Como é que eu diria? Eu gostaria de um café. Ich möchte einen Kaffee. Eu gostaria de um café, porque é der Kaffee. Eu gostaria de uma limonada, é die Limonade. Então, ich möchte eine Limo. Limo é abreviação. Gostaria de uma limo, né? Uma limonada, eine Limonade. Traube, professor, o que é Traube? Uma uva, né? Bom você saber. Traube, né? Então, Traubensaft, suco de uva. Ich möchte einen. Todo suco em alemão é sempre der, sempre o suco. Então, ich möchte einen Traubensaft. Eu gostaria de um suco de uva. Milch é die Milch. Só que Glas é das Glas. Então, ich möchte ein Glas Milch. Gostaria de um copo de leite. Torte. Gostaria de uma torta. Ich möchte eine
Torte. Gostaria de uma torta, comer uma tortinha, professor. Gulasch. O que é gulasch, professor? Gulasch é carne moída, tá bom? Gulasch. Ich möchte... Quem que come gulasch, professor? Bem comum. Não é bem carne moída, é um... Tem que comer lá na Alemanha, não sei explicar, nunca comi aqui no Brasil. Gulasch, nunca achei, na verdade. Então, ich möchte ein Gulasch. Espaguete. Pelo que eu pesquisei aqui, parece carne de panela. É uma carne de panela mais sofisticada, porque vem da Alemanha, mas não tem nada mais sofisticado. Não, é normal. Aqui no Mato Grosso do Sul se come pucheiro. Já ouviu falar do pucheiro? Pucheiro, não. Pode pesquisar aí, pucheiro. Eu aprendi a conhecer aqui. É bom também. Parece um goulash mais diferente. Mas goulash é estrogonofe mais líquido, tá? Goulash. Goulash-suppe. Muito bom, muito bom. Espaguete. Está no plural, professor. Uns espaguetes. Então, você não diz eu gostaria de uns espaguetes. Você fala, ich möchte Spaghetti. Tá bom? Gostaria de espaguetes. Steak. Isso aí não é alemão não, professor. Exatamente. Ich möchte ein Steak. Pizza. É fácil. Ich möchte eine Pizza. Uma pizza. Hamburger. I want to buy hamburger. Já viram isso aí? Ich möchte ein Hamburger. Né? Hamburger. Ich möchte ein Hamburger. Und Salat, der Salat. Ich möchte einen Salat. Tá bom? E a última frase, a saideira, né? Ich möchte einen guten Unterricht mit Deutsch mit Benjamin haben. Eu gostaria de uma boa aula com Benjamin. Tem que fazer o marketing pessoal, tem que fazer o né? marketing para fazer o fechamento, tá bom? Não podemos deixar o marketing, a logo assim, à toa aqui embaixo, né? Então, jamais. Obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Como diz um ditado velho, foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Não, brincadeira, mas foi muito bom vocês terem vindo hoje. Parabéns. Espero que vocês tenham entendido quando usar o einen, né? É um exercício simples, tentei colocar o máximo de vocabulário para vocês, mesmo que vocês lembrem só de 99%, eu já fico satisfeito, tá bom? Gut. Wünsche euch ein gutes Wochenende, um bom final de semana e nos vemos então na próxima quinta-feira, tá bom? Até, Bisdan. Tschüss, Andressa. Tschüss, Jackie. E obrigada. Beijo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.